Nayara, ei, me dá um minuto. Ei, me dá um minuto. Aquilo que depende de você vai acontecer. Boa tarde, Conecta! Bastante gente já conhece a tua história, né? Você já tem uma imagem difundida já no Brasil todo. E não é só no mercado imobiliário, você tem também muitas atividades, né? Muitas coisas que você se envolve. Mas certamente tem pessoas que não te conhecem aqui ainda. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória. Tenho certeza que com essa tua energia, com esse teu bom humor e disposição, tu vai contagiar nosso público aí rapidamente. Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme te receber e participar aqui com você. Muito obrigada. Que moral, né, gente? No palco da 10ª edição do Conecta Imob. No Brasil, da 2ª, 3ª edição, muita coisa já vai embora, né? Então, você chegar na 10ª edição é um sucesso e nós somos um sucesso. Vocês são um sucesso. Está aqui também com o César Gimenez, que é diretor, né, dessa empresa maravilhosa, é um sucesso. E essa entrevista vai ser um sucesso. Vamos lá, eu sou Nayara Tessia. Sou CEO do Grupo Brokers, tenho 34 anos, sou mãe da Pietra Tessia, uma princesa de 8 aninhos. Sou de Codó, Maranhão. Tem alguém do Maranhão aí? De Codó para o mundo! Sou criada em Brasília e moro há 16 anos no Rio de Janeiro. Por que eu fui para o Rio de Janeiro? Fui com a cara, a coragem, R$10 no bolso e a vontade de ser atriz. Artista. Tem alguém aqui que já quis ser artista? Fala a verdade. Aê, tá vendo? Agora nós somos artistas do mercado imobiliário, olha só. E aí, no dia seguinte, fui para a portaria 4 do Projac, chegando no Rio de Janeiro para fazer figuração. Ganhava R$39 por dia para ganhar, né, para trabalhar 12 horas por dia. E era feliz da vida. Ficava ali, ó, vou ficar até o final do ano. Se não acontecer nada, eu vou embora. E aconteceram muitas coisas, fiquei 3 anos no mundo artístico, no auge da minha carreira, eu fui capa da Playboy, né, super motivada na arte, é aqui que eu quero ficar, é isso e tal, mas como nada na vida é como a gente quer. E em muitos momentos, né, dá aqueles altos e baixos, e num dos baixos ali todos os contratos foram acabando, as coisas foram deixando de acontecer, peguei a carona com um desconhecido um belo dia, que morava lá perto da minha casa, e aí eu fui contar a história triste. Ai, meu contrato acabou, não sei o quê. Aí ele, olha, eu sou gerente de uma grande empresa, uma imobiliária, que tem 2.000 corretores. Eu, o quê? Corretor. Eu falei assim, mas, tá, como é que funciona? Ele, não, as pessoas vendem imóveis. Aí eu, cara, nunca vendi uma camisa. Eu não vim para o Rio de Janeiro para ser corretora de imóveis. Eu vim para o Rio de Janeiro para ser atriz. Eu, não, muito obrigada. Mas aí eu depois, não, peraí. Né? Tava precisando. Como é que funciona esse negócio? Aí ele, olha, quantos anos você tem? Aí na época eu cheguei com 18 anos, fiquei 3 anos no mundo artístico, já estava com 21, né? Aí ele, olha, se você vender um apartamento de 500 mil, você vai ganhar uns 10 mil. Então você vai dobrando. Uma menina da sua idade na empresa já comprou o apartamento dela, veio de Santa Cruz, já tem isso, já tem aquilo. Eu, interessante, conta mais. Aí falei, então, beleza. Eu acho que eu vou topar esse desafio. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou vender 3 imóveis. E no terceiro imóvel, para me capitalizar mais, né? Porque quando a gente é muito nova, a gente não tem inteligência financeira, então eu acabei gastando tudo que eu consegui lá no mundo artístico. E aí eu quis me capitalizar e falei assim, não quero mais saber desse mercado imobiliário. César, primeiro imóvel. 3 meses eu demorei. Alguém demorou já 3 meses aqui para vender o primeiro imóvel? Alguém já... Bastante gente aí, Nayara. Não, vamos lá. 1 mês. 2 meses. 3 meses. 4 meses. 5 meses. 1 ano. Gente, o mercado imobiliário tem dessas coisas, mas ele é surpreendente, né? Aí, no segundo imóvel foi em seguida, e no terceiro imóvel, que seria o terceiro imóvel, foram 10 de uma vez para o único cliente.
Aí eu falei assim, não, eu não vim para ser atriz, não, eu vim para transformar a minha vida, para ganhar dinheiro, porque esse negócio aqui mexeu no meu coração. E eu fiquei tão apaixonada pela profissão, que deixei a faculdade de comunicação, passei a fazer de gestão imobiliária, 7 anos como corretora, 3 anos como gerente, até abrir a minha própria imobiliária, que é o Grupo On Brokers, focado no alto padrão da cidade maravilhosa, que eu estou aqui com os meus gestores lindos, maravilhosos. Pode ficar em pé, gente! Estamos no Conecta! Muito legal, Nayara. Sensacional, né? Corretor, sonhe e persista. Essas duas palavras têm que andar juntos aí no coração e na mente de vocês. Mas a gente está aqui para falar de gestão, que é um desafio enorme. E eu acho que também muito glamourizado, muitas vezes, né? E ele traz grandes desafios. O que você enxerga como as principais responsabilidades e os desafios na gestão do teu time de corretores? Vamos lá. Eu posso citar com muita clareza 2 grandes responsabilidades e um desafio. A maior responsabilidade é, assim como eu sou energética, que do jeito que vocês estão vendo, é deixar a empresa energética também, deixar os corretores motivados. Até porque, anota isso que eu vou falar para vocês, é muito mais fácil um corretor com motivação, sem técnica, vender um imóvel, do que um corretor com muita técnica, sem motivação, ser próspero no mercado. Então, a maior responsabilidade, gente, estou toda arrepiada, é manter vocês ativados, motivados, todos os dias. E até o final dessa palestra, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui com o meu time, vou trazer eles aqui para a gente mostrar essa motivação. Pré-seleção, 9 horas da manhã, 1 hora da tarde, a gente está lá ativando a testosterona, motivando, porque, gente, a gente tem que vender. E a outra grande responsabilidade no final do dia é que o corretor de imóveis tem que vender. Então, a minha responsabilidade é fazer os meus corretores venderem. Porque tem gente em casa, César, esperando eles. E aí, vendeu? Aí, quando não está em casa, é no outro estado, que é comum, né? Você está longe do seu pai, da sua mãe. E aí, filha? E aí, primo? Vendeu? Nossa, eu ficava com pavor no início da minha profissão, que a minha mãe falava, e aí, vendeu, mãe? Quando eu vender, eu vou te falar. Fica tranquila, não fica me perguntando, porque é ou não é constrangedor? E o desafio é eu me motivar, me manter motivada todos os dias. Porque, gente, eu também sou ser humano. Eu sou líder, mas eu sou mãe, sou mulher. Tenho TPM. Qual a mulher aqui que não tem? Quem tem TPM? Levanta a mão, por favor. Poxa, vai chegando aqueles dias, coitado do meu noivo que está aqui me filmando. Às vezes ele passa por cada uma, coitado. Mas são essas legal, Nayara, nossas responsabilidades, o nosso desafio. É, super recado, né? Não existe comprador que compre de alguém que não acredita em si mesmo. Zero chance, né? Então tem que acreditar, gente. Você precisa ter muito crédito. E quero abordar um tema aqui que eu acho super interessante. Gestão de corretores. Não sei se tem um certo tabu ou se ainda muita gente não conseguiu encontrar a linha correta, porque é muito mais uma visão de condução do que propriamente a gestão. Como é que se aborda isso? O que você enxerga? Qual é a forma correta de olhar para o desenvolvimento desses profissionais? Uau, que responsabilidade, né? Eu vou citar, primeiro de tudo, um corretor, para ser um corretor de sucesso, ele tem que estar capacitado. Então, o líder, ele tem que ter essas ferramentas para dar para os corretores. Capacitação. Aí, como é que você vai capacitar? Poder de persuasão, técnicas de venda. Meu amor, se você não souber, contrate alguém que faça. E quando você tem outros gestores na tua empresa, pegue cada um desses gestores e passe para ele essas responsabilidades de captar. Corretor de imóveis tem que vender, tem que estar capacitado. Se ele não tiver, ele não vai, né? Então, hoje em dia, estamos nos habituando ao novo mercado imobiliário. Então, no novo mercado imobiliário, é muita rede social. Ontem mesmo, aprendi muita coisa com o TikTok, na palestra da Gabriela. Aí tem a Natália que fala de como manter um Instagram vendedor.
E aí você tem que saber fazer o CapCut, você tem que fazer o Canva. Então, lá na empresa, semanalmente, a gente sempre tem essas características, né, de ferramentas de trabalho para o corretor estar ali capacitado. Então, também a gente tem um feedback construtivo, a porta da minha empresa, da minha sala fica aberta, é um aquário, eu já vejo a empresa o tempo todo. Quem não me seguir, por favor, já me segue aí, nayaratessia.on, você vai ver, eu posto dia a dia do nosso trabalho, minhas portas ficam ali escancaradas, então eu sempre estou falando, ó, tá tudo bem, aqui não, você errou nesse atendimento, até aqui foi legal, ó, você está fazendo isso todos os dias, mas para o cliente é como se fosse a primeira vez, então é o teu show, foi o que o Gabriel falou aqui também no Encantamento da Disney, é o teu show, então é a primeira vez para o cliente e várias vezes para você, mas ele não está nem para você, então esse feedback construtivo. Reconhecimento, né, gente? A gente precisa ter reconhecimento no trabalho. Quantas empresas só querem números? Ser só mais um número em uma empresa é muito ruim. Então, quando você vende, aí lá eu já boto o sino, né? Já coloco lá, vamos vibrar. Toda venda, a empresa banca uma champa, já ali com corretor, com cliente, estoura champanhe, bota uma chave linda. E a gente tem quem nunca anotou isso na sua empresa, pode anotar, foi uma cópia nossa, foi uma ideia nossa, Star of the Week, que é o estrela da semana. Então, toda segunda-feira a gente faz essa reunião, né? E aí a gente sempre chama quem foram os estrelas da semana. Quem vendeu, quem alugou, quem pontuou. E é o momento de você ser o protagonista, de você chegar e falar assim, nossa, eu passei por esse desafio, foi dessa forma, foi assim. E, nossa, reconhecimento vale muito mais que dinheiro no bolso, porque não é só o topo da montanha quando você chegar lá e ver aquela vista maravilhosa, que analogicamente é como se fosse a comissão, mas é o processo, o progresso que você passou para chegar até ali. E isso é muito gostoso. Muito bom, né, gente? Que barato, hein? Parabéns, sensacional. Obrigada. Né? É preciso cuidar das pessoas que vão cuidar dos nossos clientes. Não rola essa separação, né? Isso tem que estar muito próximo. Muito bacana, reconhecimento realmente é uma ferramenta poderosa. Você falou do começo da sua história, dos desafios, né, e o quanto que você teve que ter coragem para se jogar nessas novas profissões. Falando um pouquinho de empreendedorismo, o corretor já é um empreendedor, porque ele é um autônomo, né? Então, todos vocês que são corretores são empreendedores. E depois, montar seu próprio negócio é um outro passo, é um outro salto. Certamente você deve ter aprendido muitas lições nesse caminho, né? Não é um caminho tão simples assim de trilhar. O que você pode falar para a gente, assim, quais foram as principais lições que você aprendeu que você pode compartilhar aqui conosco? Vou até ficar de pé. Eu vou ficar também. Quem é empreendedor aqui do seu negócio? Quem é empreendedor aqui? Você é empreendedor do seu negócio? Foi fácil essa trajetória? Quem é empreendedor, levanta a mão aqui, galera, vamos ver. Olha aí que barato, ó. Gente, muita gente, hein? O empreendedor, para ter sucesso, ele tem que amar. Ele tem que ter amor, ele tem que acordar feliz. E se ele não estiver feliz, ele vai ativar a testosterona e ele vai ficar feliz. Ele tem que saber que aquilo ali é o que ele faz, é o que ele ama. Ele tem que ter orgulho. Ele tem que adotar aquela profissão e falar assim, eu tenho orgulho, eu tenho amor ao que eu faço. Outra coisa que eu aprendi nessa parte de empreendedorismo, você tem que ter resiliência. Não é todo dia que vai dar certo. Não é todo dia que o cliente vai dizer sim. Mas você tem que ter resiliência. Você tem que estar ali forte, pronta e com amor, com resiliência. E o terceiro, inteligência financeira. Dinheiro não leva desaforo não, gente. Eu já fui capaz de comprar uma BMW e no dia seguinte não ter um ovo para comer em casa. É assim a vida do empreendedor. Mas quando a gente passa por diversas situações, a gente aprende. E aí, depois de 10 anos gastando, ganhando, torrando. Aí eu falei assim, não, tem que ter um método. O meu noivo,
ele é construtor, né? É mais inteligente, pego muita coisa ali com ele. Aí ele falou assim, ó, tá tudo errado. Às vezes a gente tem que ter uma pessoa para nos direcionar, não é, gente? Quem tem aqui uma pessoa do teu lado do mercado imobiliário que está ali na tua casa, que dorme contigo e que acorda e que vai para trabalhar? Alguém trabalha aqui com o seu digníssimo? Aí, ó, uou! Aí ele foi e falou assim, e aí eu adotei isso para mim, inicialmente, que hoje eu já consigo guardar bem mais, graças a Deus, mas eu vou dar uma sugestão para vocês. Ganhou a comissão? É teu só 65%. É o que você vai gastar, viajar, pagar a conta. 25% você vai guardar. É como se você fosse LT, ó, guarda. Eles não descontam já? Desconta você. Esconde você mesmo. Isso tem que ter 10%. Para quê? Para ajudar as pessoas. Pô, sensacional, hein, galera? Olha aí. Generosidade tem muita recompensa, tenho dúvida. De tanto ajudar, eu falei assim, eu quero ver uma montanha que eu estou ajudando, porque eu quero deixar um legado. E aí eu fiz o Instituto Suporte dos Sonhos, lá em Codó, Maranhão, que eu ajudo mulheres, homens, que têm uma necessidade muito precária, que a mulher naqueles dias não tem dinheiro nem para comprar um absorvente. A gente dá kits profissionais, din-din, picolé, é a mesma coisa, né? Bolo de pote, manicure, pedicure, e essas pessoas se cadastram, elas vão atrás, né, para se cadastrar, que está precisando, para fomentar o empreendedorismo. Ah, isso me faz feliz demais. Pronto. Muito bom, Nayara. Olha, você falou uma coisa que me tocou muito, sabe? O meu pai faleceu muito cedo. Eu tinha 9 anos só, e eu senti muita falta que alguém me desse esse legado da inteligência financeira. E nem não tive a sorte de ter um noivo também tão cedo. Talvez eu pudesse ter trilhado esse caminho mais rapidamente. Mas é muito importante, galera. Isso é muito poderoso. Mesmo 25% é um número perfeito, gente. Façam muito esse esforço, vocês não vão se arrepender. Obrigado, sensacional, né? Muito bom mesmo. Mas você falou do seu pai, eu lembrei da minha avózinha que me criou, e foi ano passado. Eu já passei um Mas filme. você falou também de amor, né? Amor, paixão, inteligência emocional. Muito legal, gente. Muito bom mesmo. E agora uma pergunta bem direta, assim, né? Você, obviamente, faz a gestão, mas você também contrata corretores. E a contratação talvez seja a coisa mais impactante para o sucesso e o resultado de qualquer empresa e qualquer negócio. Que características que você busca nos corretores que você quer trazer para o seu time? Boa. Primeiro, o corretor ele precisa ter disposição. Se está começando agora no mercado, que 90% das minhas contratações são de quem está começando, que eu gosto de treinar, ensinar, doutrinar, nada contra os demais que fazem, mas assim é a minha doutrina, ele tem que ter mente aberta. Ele tem que saber se deu certo com um, vai dar certo com o outro. Então, mente aberta. Para o profissional que já está mais tempo no mercado e entra agora no novo mercado imobiliário, porque o mercado mudou, ele também tem que ter mente aberta. Ele tem que saber que agora são as redes sociais, ele tem que... Se ele não tiver como, ele tem que pelo menos querer, porque as ferramentas a gente está dando. Então, se você tem ferramenta, você tem empresa e você tem o corretor, no mínimo ele tem que ter disposição. Outra coisa, ele tem que ter prioridade. A nossa profissão não é aquela profissão de... qual é a sua profissão? Eu sou corretor de imóvel. Quê? Por que o médico fala, eu sou médico, eu sou advogado? E o corretor tem que baixar a bola, baixar a voz? Não, tem que falar assim, eu sou corretor de imóveis, aonde chegar? Tem que ter orgulho, entendeu? Tem que chegar e falar assim, eu sou corretor, você quer comprar, você quer vender, você quer ganhar na valorização, eu te mostro como. Né? Então, esses são as características, né, que a gente busca ali no corretor de imóveis. Tá? Orgulho da profissão, né, galera? Isso é extremamente importante, gente. Pode bater palma, galera. Vocês são corretores, né? E agora, antes da gente finalizar, que eu tenho 20 segundos, eu não posso deixar de fazer isso, eu quero mostrar para vocês como que a gente ativa a motivação diariamente. E para isso eu vou chamar aqui os meus 3 gestores, Aline Miete, Dani Dias e Tom Rezende, rapidamente, antes que eles me expulsem.
E eu quero convocar vocês a aplicar neste momento a serotonina. Liga a luz da plateia, por favor. Olha para a pessoa que está do seu lado. Dá um sorriso para ele, para ela. Fala, nossa, como que você tá bonito hoje. Que legal que você tá aqui. Dessa forma a gente aplica, gente, a serotonina. Aí agora, você vai levantar e vai dar aquele aperto de mão assim, ó, quem você não conhece, quem você já conhece, você vai abraçar, você vai aplicar a ocitocina agora nessas pessoas. Oh, que lindo, galera. Arrepia, hein? E nesse momento, gente, a gente vai aplicar testosterona. Quando a gente aplica testosterona, é comprovado que você fica motivado por 1h30. Uhul! E aí, com essa motivação, com a ocitocina, com a serotonina, com a testosterona, o céu é o limite para o corretor de imóveis. Então, vamos fazer o seguinte, pezinho direito na frente, as duas mãozinhas com posição de vitorioso. Lá na empresa a gente faz on, on, on. Mas como nós estamos no Conecta, nós vamos falar conecta, conecta, conecta. E na terceira vez nós vamos fazer, e depois nós vamos fazer o rugido do leão 3 vezes. Presta atenção. Ninguém pode rir. Se rir vai ficar sem vender até o final do ano. Vai ser assim, ó. Uá! 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 Entendeu? E nós vamos repetir por 2 vezes. Então, só o ensaio. Desculpa. Conecta! 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 Uá! 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 Ó. O rugido de leão tem que ser muito forte. É aquela hora que vai realmente ativar totalmente a sua testosterona. Não pode sorrir. Se sorrir, vai ficar até o final do ano sem vender. Vamos lá?